Hola chicos, buenos dias. Espero que estejam bem, estejam todos em casa, se cuidando. E estamos chegando aqui mais uma vez para mais uma aula de espanhol. Estava com muita saudade de vocês. Semana passada a gente não teve aula por conta do recesso, mas vamos lá, né? Começar nossa aula de espanhol. Então, vamos. Vamos lá. Então, peguem um livro de espanhol aí para a gente dar seguimento aqui nas nossas atividades. Bom, antes de qualquer coisa, deixa eu falar para vocês aqui que nós estamos com trilha de espanhol aberta lá no Avassai, certo? Não esqueçam, eu abri na quinta-feira, alguns já fizeram, mas vocês têm até o dia 3, até sexta-feira dessa semana, para realizar as atividades da trilha, certo? Depois eu vou abrir as outras, mas as que estão abertas até sexta-feira agora, vocês têm para fazer. Vocês têm uma semana para vocês fazerem lá as trilhas, tá certo? E vão valer como nota da atividade, vão valer como nota de trabalho, certo? Atividade de trabalho. Já a nota qualitativa vão ser dessas postagens que vocês estão postando no meu privado, as atividades que eu passo para casa, tudo certinho. Quem está postando está tendo pontuação na qualitativa. Não esquece, pessoal, faz essa postagem aí. Não deixa de fazer, tá certo? E além da presença aqui no grupo. Aproveitando logo aí, ó, vai lá no grupo agora de espanhol, coloca lá, estou aqui, para eu saber quem está ligadinho aí na aula de espanhol. Vamos lá, coloca aí, ó, estou aqui, para eu saber que você está aí assistindo a nossa aula. Então não esquece, tá, pessoal? Vamos lá. Coloca aí no grupo, estou aqui, para eu saber colocar a presença de vocês, tá certo? Não esquece, não. Bom, e vamos já pegando o livro de espanhol aí e abrindo na página 81, página 81. Vamos lá? Dá um tempo para vocês irem se organizando. Abre o livro aí na página 81, vão colocando aí a presença, certo? Bora lá. Prontinho? Então, bora lá. Começando aqui nossa aula. Bom, estamos aí com o exercício do Practicando, que é esta página 81, certo? Depois a gente vai dar uma revisadazinha, por isso que eu tô correndo para terminar o conteúdo do segundo bimestre, e depois a gente vai voltando, revisando devagarzinho, para esclarecer melhor as dúvidas sobre os conteúdos que a gente viu até agora, tá, pessoal? Sei que teve algumas coisas de verbo, de gramática, que talvez tenha ficado aí um pouco confuso até agora, mas a gente vai esclarecendo aí na revisão, tá certo? Tá já terminando o conteúdo, na próxima aula a gente termina, e depois faremos só revisão para o simulado de 24, tá certo? Então, não se preocupa não que a gente vai revisando aí, vai vendo esse vocabulário que a gente viu. Por exemplo, vocabulário da família, a gente vai retomar ele de novo. Vamos retomar esse conteúdo da voz passiva, os tempos verbais que a gente viu até agora. A gente vai revisar tudinho para o simulado, ó, para todo mundo. Ok. E nas trilhas não deixa de ser uma revisão, né? Porque tem lá a trilha e tem a videoaula lá para vocês assistirem. A videoaula não é obrigatória, porque é obrigatória para quem, caso não tenha conseguido uma pontuação satisfatória no exercício da trilha, no primeiro exercício, aí é obrigado a assistir ao vídeo. Mas para quem quiser, tá lá o vídeo aula, né? Até, inclusive, semana passada, na aula, eu coloquei uma parte uma videoaula dessa da trilha aqui do SAI para vocês, não foi? Então, não deixa de ser uma revisão. Mas a gente vai revisar, não se preocupem, quem tiver com alguma dúvida, algum problema, a gente vai esclarecendo aí nas próximas aulas, assim que a gente terminar o conteúdo do segundo bimestre, tá certo? Sei que a gente tá correndo um pouquinho, talvez esteja, esteja esteja aparecendo isso, né, para algumas pessoas, mas a gente vai retomar tudo direito, esse conteúdo novamente. Aí eu estou querendo ganhar tempo para poder a gente ter mais aulas de revisão e ir trabalhando conteúdo a conteúdo bem direitinho.
de acordo com o que for cobrado no simulado, vai ser o mesmo, do mesmo sistema do que vocês fizeram recentemente, né? Aquele do SAI, tá certo? Sei que foi bem cansativo, né? Todas as disciplinas num dia só, mas a gente vai, pelo menos na minha parte de espanhol, a gente vai trabalhar bem direitinho com vocês, certo? Na próxima aula a gente vai usar o livro depois, só exercícios de revisão para o simulado, tá certo? E revisando esse conteúdo que a gente viu e à medida desse momento a gente vai tirando as dúvidas que tenham ficado aí no caminho, tá bom? E qualquer coisa, estamos aí no privado, pode, né, 24 horas aí, pode falar comigo à vontade que eu tô sempre respondendo aí a vocês, tá certo? Bom, então bora ver aqui. Temos aqui então praticando, né? Vamos ver o que interessa, né? Temos essa breve introdução, explicação aí de como é que está sendo o andamento aí da aula para vocês, só para a gente começar. Então bora lá. Practicando. Texto para a próxima questão. Temos aí esse quadrinho de Mafalda, né? Que é personagem argentina. Vamos ler aqui o que ela está falando. Primeiro quadrito. Es horrible. La gente estudia, termina su carrera y se va al extranjero. Aí, próximo. Como sigamos, assim este país se va a ir al extranjero. Se ela tá falando, a mãe dela tá escutando, né? Ela falando sozinha, pensando, falando em voz alta, e a mãe dela vai e escuta o que ela tá dizendo. Bora ver aqui a questão da PUC 2016. De la tirita de Mafalda, se pode afirmar que terminar la carrera es lo mismo que terminar los estudios. E aí? No sentido aí de carreira, terminar la carreira. Para vocês aí, número 1, tá verdadeiro ou falso? Nesse caso aí, terminar la carreira é o mesmo que terminar os estudos? E aí? Em espanhol, sim. Quando você disse el próximo ano, né? Se Deus quiser, se tudo der certo, ustedes, que estão no segundo ano, estarão terminando la carreira, né? En la escuela, por lo menos. Después se van a la universidad, pero estarán terminando la carrera en la escuela. El próximo año, cuando estarán en el tercer medio, en el tercer año, beleza? Então é isso, terminar a carreira, sim, é o mesmo que terminar os estudos. Então, número 1 está correto, verdadeiro. 2. Lo que se jubilan se van de su país. Lo que se jubilan, jubilar, é o mesmo que. Vou dar 5 minutinhos para vocês pesquisarem aí o significado de jubilar. Vamos ver aí quem vai ser o primeiro a colocar aí no grupo o significado correto aí dessa palavra, para poder a gente entender essa frase. Vou dar 5 minutinhos para vocês verem o significado. Enquanto eu tomar aqui uma aguinha, vamos lá, pesquisa aí. Jubilar, para poder a gente entender aí essa frase. Qual é o significado de jubilar? Coloca aí no grupo. Melhor, vou deixar tanto tempo não. Vão ser 3 minutos só. 3 minutos dá tempo vocês olharem aí no Google Tradutor e ver aí, jubilar, o que significa, para poder a gente entender essa frase. Coloca aí no grupo. E aí, vamos lá, pesquisa aí.
Vamos lá, pessoal. Então, jubilar é o mesmo que? É o mesmo que. Entonces, jubilar é o mesmo que... Lá tá acabando o tempo. Para entender essa frase, a gente vai ver aí, ó, como colocaram aí no grupo já, eu gostei de ver. Jubilar é o mesmo que se aposentar. Então, los que se jubilan, los que se aposentan, os que se aposentam, se van de seu país. Tem alguma coisa com que ela disse aí, com que ela leu aí nesse quadrinho? Tem alguma coisa? Nada a ver, né, pessoal? Então, essa frase está falsa. Então, só a verdadeira até agora é número 1. Verdadeira é falsa porque ela não fala de ninguém que está se revelando, né? Se aposentando aí, como a gente viu o significado. 3. Mafalda está indignada com os que se vão ao estrangeiro. Mafalda está indignada com os que vão para o estrangeiro. Com os que vão para fora do país. Verdadeiro ou falso? Ela está indignada com os que vão para fora do país? Ela tá assim, disse assim, ó, la gente estudia, termina sua carreira e se van ao estrangeiro. Como digamos assim, este país se vai ao estrangeiro. Ele disse quando a mãe dela chega, aí ela vai dar uma tapeada e diz ao estrangeiro. Então, mas ela não está indignada com o pessoal que vai para o estrangeiro, está indignada com a situação em si e não com as pessoas. Ela não está questionando o fato da pessoa ir para o estrangeiro, não. Ela está tentando fazer, na verdade, aí, né, a gente pode inferir o significado de que ela está tentando fazer tentando fazer com que a gente perceba, deduza a seguinte situação, que é o país em si, o governo, o país, deve fazer alguma coisa para que essas pessoas, esses profissionais que estão acabando de se formar, fiquem em seu país. Ela não está questionando o fato das pessoas irem buscar o seu o melhor emprego, não. Ela está questionando o fato de, né, na verdade, que a gente pode inferir aí nesse texto nessa interpretação do texto que ela está querendo, na verdade, ela está questionando o fato do país não apresentar condições para que as pessoas, né, os seus habitantes aí, no caso da Argentina, né, os seus habitantes, os argentinos, tenham condições de permanecer no seu país e que tenham essa vontade de ficar no seu país, né, depois de terminar os estudos. Então, o 3 está falso. 4. Mafalda quiso decir uma palabrota, pero la constringió su mamá. Mafalda quis dizer um palavrão, mas a sua mãe constrangeu. Verdadeiro ou falso? Ela quis ou não quis falar uma palabrota? Na hora ela quis ou não quis aí fazer um xingamento, dizer um palavrão aí? Quando ela diz, como sigamos assim esse país se vai aí Aí fica pensando, quando a mãe dela chega, ela disfarça e diz, ela é estrangeiro. Né? E a cara da mãe dela, gosta nada que percebeu alguma coisa aí, ó. Tá vendo? Então, falso. Número 4, falso. Verdadeiro, aliás. Número 4, verdadeiro. Então, resposta aí, letra A. Verdadeira, número 1 e 4. Certo? Então, primeira questão, letra A. Bora seguir aqui. Página 82. Temos aí um texto, né? Texto bem grandinho aí, por sinal. Vamos ler ele aí. Hacer ou não hacer la cama? Não é, essa é a questão. É um texto que vai servir para as questões 2 e 3, também da PUC, né? PUC Paraná de 2016. Foi da mesma prova aí da questão de Mafalda. Então, vamos ver aqui. La vida de los ácaros
discurre a lo largo de aproximadamente 20 días, en los que, por si no lo sabías, su principal actividad es defecar, y lo hacen en sus lugares favoritos: colchones, almohadas, edredones, sábanas o peluches que registran una temperatura y humedad idôneas para sua supervivência. Ou seja, ele está falando aqui que a vida dos ácaros leva aproximadamente 20 dias e que sua principal atividade é defecar e se faz em seus lugares favoritos: colchões, almofadas, edredões e pelúcias, enfim. Aí, ou seja, porque eles encontram nesse ambiente temperatura e condições ideais para sua sobrevivência. Seguindo aqui. São dados da Universidade de Kingston, Londres. Estas condições favorecem sua reprodução, aumentando o tamanho de sua comunidade e haciendo a vida impossível a muitas pessoas que sofrem asma ou alergias respiratórias. Ou seja, essas condições favorecem sua reprodução, aumentando o tamanho de sua comunidade e fazendo da vida impossível para muitas pessoas que sofrem asma ou alergias respiratórias. Dado que a convivência íntima com estes seres microscópicos não parece algo demasiado saudável, seria interessante construir que nossa cama não les resulte um lugar tão atrativo para viver. Ou seja, dado a convivência íntima com estes seres microscópicos, que não parece nada saudável para quem tem asma, problema respiratório, né? E o ideal é que conseguir fazer com que a nossa cama não seja um lugar atrativo para eles viverem. Então, vamos ver aqui, ó. Recientemente, um estudo elaborado por la mencionada Universidad Británica ha revelado que para ganar la batalla a los ácaros, lo mejor es no hacer nada. En otras palabras, no hacer la cama. Vamos ver aqui, ó. Recentemente, um estudo elaborado pela mencionada Universidade Britânica tem revelado que para ganhar a batalha contra os ácaros, o segredo é não arrumar a cama. Agora tem gente aí que eu sei que vai usar isso de desculpa quando a mãe disser: vá arrumar seu quarto, vá forrar sua cama. Não, mãe, na Universidade Britânica, ou lá em Londres, na universidade fizeram um estudo, disseram que se eu arrumar a cama, se dobrar o lençol, ajeitar tudo lá, os ácaros vão viver mais do que se ela estiver bagunçada. Sei que tem gente que vai usar essa desculpa aí, pessoal. Tô ligada, hein? Então vamos ver aqui. Segundo Stephen Pretlow, o nome do cara aí, principal autor do estudo, esta espécie de aracnídeo depende em grande parte da umidade e do sudor que emanamos al dormir. Por eso, no hacer la cama y dejar con las sábanas se ventiles, el aire favorece la deshidratación y posterior muerte de la comunidade microscópica. Ou seja, por isso, não fazer a cama e deixar que as cobertas, os travesseiros, né, o ar favorece a desidratação. Ou seja, a parte, como a gente acorda, deixar a cama daquele jeito, vai favorecer com que ela desidrate, ou seja, não fique a umidade que deixamos ali com suor, né, da noite ali, vai ajudar com secar mais rápido e fazer com que eles não permaneçam naquele ambiente, seja um ambiente não favorável a eles. Mas um motivo, outro argumento, tá vendo, para vocês dizerem dizer para a mãe de vocês quando ela mandar vocês arrumarem a cama, sei não, viu? Tô ligada, pessoal. Aqui, ó. Sin embargo, a pesar de los resultados de la tesis británica, podrían ser lo suficientemente convincentes como para ponerse en lado de los que no hacen la cama. El doctor Pedro Ojeda, coordinador de la comunicación de la Sociedad Española de Alergología y Inmunología, señala. Bora ver.
Embora, apesar dos resultados da tese poderem ser suficientemente convincentes, né, para ficar do lado dessa teoria aí de não arrumar a cama, o doutor Pedro Reda, que é coordenador da comunicação da Sociedade Espanhola de Alergologia e Imunologia, señala, né, ele diz aí, mientras no se dispongan de estudios de campo que a igualdad de temperatura y humedad relativas dentro de las viviendas comparecen las poblaciones de ácaros antes y después de un periodo de observación razonable en camas hechas y sin hacer. No se puede dar como válida la recomendação britânica. Tá vendo aí? Ó, não pode, tá vendo aí? Não pode usar esse argumento não, porque depois, ó, a mãe de vocês conhece essa contraproposta, essa resposta aí, ó. Embora não se dispõe, não tenha um estudo de campo, a igualdade de temperatura e umidade relativa dentro dos lares, né, dentro dos lares, ou seja, se comparem a populações antes e depois do período de observação, de camas feitas e camas sem fazer, não se pode comprovar ainda como válida essa recomendação aí da Universidade Britânica. Además, aunque la solución para acabar con los ácaros fuera dejar la cama sin hacer, Ojeda nos recuerda. Ou seja, embora ainda que a solução para acabar com os ácaros fosse deixar a cama sem arrumar, Ojeda nos lembra aqui, los dos grupos de alérgenos inductores de alergia respiratoria a los ácaros pertenecen a las proteínas del citoesqueleto, el caparazón de los ácaros y las proteínas digestivas contenidas en las deyecciones o excrementos de los mismos. Ou seja, os grupos de alergias indutores de alergias respiratórias aos ácaros pertencem às proteínas do próprio esqueleto dele e proteínas digestivas contidas no excremento deles mesmos, las quais seguirão presentes em colchones e almohadas, as quais continuam presentes lá nos colchões e almofadas, incluso depois de sua morte, ou seja, depois da morte dos ácaros, eles ainda estão lá. Por isso que o colchão, o travesseiro, sempre tem uma data de validade, porque de acordo com até aquele tempo ali, depois fica, não é mais recomendável usar aqueles mesmos colchões e almofadas. Não sei, acho que são 10 anos, algo assim, né? É o tempo de validade aí dos colchões e travesseiros, né? E depois desse tempo, parece que recomenda se trocar, porque não tem mais como fazer a limpeza, retirar os ácaros daquele local ali, porque, né, de tanto tempo usando. Por lo tanto, desde la CEIAC, ponemos em dúvida que esta medida pode erradicar alergias. Ou seja, ainda então, né, tem dúvida de que essa medida de não arrumar a cama possa realmente ser eficaz no combate aos ácaros, certo? Bom, vou deixar um tempo aí para vocês responderem de acordo com o que eu expliquei, né, desse texto. Vou dar um tempo aqui, vou dar uma pausa. Vou deixar vocês aí responderem a questão 2 e 3. Daqui a pouco eu volto aqui para a gente discutir, tá certo? Vou dar aí já uns 5 minutinhos, certo? Para vocês vou deixar aí 5 minutinhos aí para vocês analisarem as questões. Questão 2 e 3.
Pronto, pessoal, vamos lá? Vamos ver agora como ficou as questões, né? Depois de passar 5 minutinhos que eu dei aí para vocês responderem. Bora ver aqui. Analice las afirmativas según el texto. 1. Además de seguir defecando, los ácaros tienen su ciclo de vida y media de 20 días. Y ahí, ¿verdadero o falso esa afirmación? Como vimos, la afirmação está verdadeira. Sim, logo no início do texto ele fala que sim, esse é o ciclo de vida dos ácaros, 20 dias, e eles seguem defecando. 2. Las personas que sufren asma o alergias respiratorias tienen una convivencia íntima con los ácaros. ¿Verdadero o falso? No, elas não podem conviver com eles, porque são nocivos a eles, ou seja, não podem conviver porque são perigosos para as pessoas que têm problemas respiratórios e alergias. 3. Então, falso a número 2. 3. Hay estudios que apuntan que el hábito de hacer la cama y dejar que las sábanas se ventilen el aire favorece la deshidratación y posterior muerte de la comunidade microscópica. Ou seja, tem estudos que apontam que o hábito de fazer a cama, arrumar a cama e deixar os travesseiros ao ar livre para desidratar, ou seja, para aquela umidade, desumidificação dos travesseiros, dos colchões, cobertas. E aí, verdadeiro ou falso? Falso porque ele não fala de fazer, e sim de não fazer, de não arrumar a cama. É o contrário. Não é? Ele diz aqui que o hábito de hacer é o hábito de hacer la cama, mas não é o contrário, é o hábito de não hacer, de não fazer, certo? Então, falso a 3. Então, até aí temos como alternativa A. Só a letra E, mas vamos ver aí a 4. El doctor Pedro Ojeda de la CEIAC pone en duda que la solución para acabar con los ácaros es dejar la cama sin hacer. Ou seja, o doutor Pedro Ojeda diz que para colocar em dúvida, na verdade, ele coloca em dúvida essa questão de não arrumar a cama. Sim, desse estudo aí ele coloca em dúvida, sim. Para ele não está nada muito concreto ainda. Então, verdadeiro, 1 e 4. Número 2, letra E. Número 2, letra E. Então, vamos ver aqui número 3. De acuerdo con la lectura del texto, hacer o no la cama busca el referente de las expresiones señaladas y marca la alternativa que tiene la afirmación correcta. Letra A. La expresión sus lugares favoritos se refiere a los lugares que le gustan a personas. Vamos ver aqui onde é que estão esses lugares favoritos ali, ó, no primeiro parágrafo. E lo hacen em seus lugares favoritos. Está se referindo à principal atividade de quem? De los ácaros. Então, letra A, falso, não é a letra A. Letra B. La expresión les resulte se refere a muitas pessoas. Vamos ver aqui onde é que está. No finalzinho aí do primeiro parágrafo também. Vamos ver. Seria interessante conseguir que nuestra cama no les resulte um lugar tão atrativo para viver. Ou seja, que nossa cama não seja um lugar tão atrativo para os ácaros viverem. Então, no les resulte. Está, nesse caso aí está, peraí, vamos analisar aqui. Se refere a muitas pessoas. No les resulta, esse les vai se referir a quem? Aos seres microscópicos que estão falados aqui, ó.
que não seja para eles um lugar atrativo para viver. Então, não se refere a muitas pessoas, não. Então, letra B também está falso. Letra C. La expresión las cuales se refiere a las proteínas. ¿Verdadero o falso? La expresión las cuales. Vamos ver aqui onde é que está las cuales. Aqui embaixo. Las cuales seguirán presentes em colchones. E elas, vamos ver aqui, nesse caso desse tipo de questão, a gente volta um pouquinho no texto. E a gente voltando aqui, ó, para depois das palavras ácaros, onde tem aqui, ó, e a las proteínas digestivas contenidas en las deyecciones o excrementos de los mismos, las cuales seguirán presentes en colchones. Las cuales o quê? As proteínas, né, digestivas, as proteínas digestivas, que as quais seguirão presentes nos colchões e almofadões. Então, las quais sim, se refere a las proteínas. Então, a resposta é a letra C. Mas vamos ver a D e a E, porque de repente tem alguma dúvida aí na D e a E. D. La expresión de recomendación británica se refiere al acto de hacer la cama. Recomendação britânica. Não, recomendação britânica, a gente fala que a Universidade Britânica ha revelado que para ganhar a batalha é melhor não fazer nada, ou seja, não fazer la cama. Então aqui está falso, a recomendação britânica se refere ao ato de não fazer, de não fazer. Letra E. La expresión su muerte se refiere a la muerte de los excrementos. Su muerte. Las cuales seguirán presentes en colchones, almofadones, incluso después de su muerte. La muerte de quem? La muerte de quem deixa as proteínas digestivas. Que quem é que deixa? Los ácaros. Então, não é a morte dos excrementos, não, e sim dos ácaros. Então, 3, letra C. Certinho? Então, primeira questão aí, do praticando até agora, vamos lá dar uma recapitulada, caso alguém esteja ficado perdido aí. Primeiro, letra A. Segundo, letra E. E terceiro, letra C. Beleza? Certinho aí? Então, vamos seguindo aqui, ó. Então, seguindo aqui, agora a gente vai dar um salto aí para a página. Não vamos fazer esse restante do praticando. Vocês podem tentar responder, qualquer dúvida vai tirando comigo, mas não vai responder, não vamos responder eles agora. Vamos dar um salto aqui para a página. Na página 86. Página 86. Vamos falar um pouco sobre Chile, para que conozca mais sobre Chile. Temos aqui esse texto. Aqui nós vamos falar um pouco da parte histórica do Chile. Não vamos falar muito da parte turística, como a gente está acostumado a ver, né, nos outros países, certo? Vamos dar uma falada aqui sobre questão histórica e dos habitantes que viviam lá antes de quando os espanhóis chegaram. Vamos ver aqui então. Los viajes de Cristóbal Colón pusieron en contacto a las culturas que habitaban el continente americano com a cultura europeia. Ou seja, as viagens de Cristóvão Colombo colocaram em contato as culturas que habitavam no continente americano com a cultura europeia. Antes de serem encontradas, essas culturas se haviam desarrollado em forma aislada. Ou seja, antes de ser encontradas, essas culturas estavam de maneira ilhadas, né? Ou seja, lá isoladas, aisladas, sem sequer sospechar sua existência mútua, desfrutando da natureza, ou seja, nem sequer o povo espanhol
nem cogitava a presença dos indígenas aqui na América, nessa época, desfrutando da natureza. Algunos de esos pueblos habían alcanzado a desarrollar sociedades urbanas, mientras que otros solo practicaban una agricultura simple o se dedicaban a la caza e la recolección. Ou seja, alguns dos povos não haviam desenvolvido uma sociedade urbana, outros praticavam agricultura simples, dedicavam a caça, enfim. Hasta la invasión, los aborígenes se aseguraban los alimentos y los bienes necesarios para vivir a través de las relaciones de reciprocidad y retribuição, de distribuição. Ou seja, até a invasão, os aborígenes se asseguravam nos alimentos e bens necessários para viver através de relações de reciprocidade e redistribuição, ou seja, de troca. Eu tenho feijão, tu tem o arroz, eu preciso do arroz, tu precisa do feijão. A gente troca, né? Eu dou um pouco do meu feijão para você, você me dá um pouco do seu arroz e tá tudo certo. Não existia supermercado para a gente ir lá comprar o dinheiro, né? A gente trocava com o pessoal, existia aquela irmandade, saía, né, trocando aí, fazia essa relação de troca. Aí já funcionava dessa forma. La primeira, vamos aqui para quem tiver perdido aí, ó. La primeira consistia em la práctica de la solidariedade e ajuda mútua entre os membros da comunidade. Isso aí que eu falei, né? Ajuda mútua, ou seja, saía fazendo essa troca. Se ajudavam entre si a cultivar e a cosechar. Ou seja, cultivar e a colher, na colheita também. Cosechar é coletar. É colheita. Cosecha é colheita. Essa palavra aqui, ó, que significa coletar, né? Cosecha, sem o R, é colheita. Mientras que la redistribuição consistia en el cobro de fuertes tributos en productos y en trabajo que eran contabilizados para determinar en qué zonas sobraban o faltaban alimentos, para luego distribuirlo en las poblaciones más necesitadas. O sea, eran civilizaciones completamente desarrolladas e independientes. Ou seja, nesse caso aí, era contabilizado, os produtos, o trabalho era contabilizado para determinar as zonas que sobravam, que faltava alimento, que logo eram distribuídos para populações mais necessitadas. Ou seja, se na minha tribo, na região onde eu estou, na zona ali onde eu habito, eu tenho mais determinado produto e em outra zona não tem, né? Existia aquela questão de ajuda mútua, o pessoal ia lá, fazia essa distribuição. Se aquela pessoa está precisando mais que eu vou e divido com ela o que eu tenho. Funcionava dessa forma, na sociedade aí dos aborígenes, dos indígenas que viviam aqui. Agora vamos ver quem eram esses que viviam lá no Chile, que eram os Mapuches, a etnia mais importante de Chile. Eram os índios mais importantes, a etnia indígena mais importante de lá. Los Mapuches, o la gente de la tierra, de Mapú, tierra y Che, gente. Ocuparon Chile entre los ríos Itatá por el norte y Tolten por el sur, mezclándose con los Pincunches y los Huiliches, que eram outras etnias que viviam lá, que eles acabaram se mesclando depois aí. Vamos ver aqui no texto. Provenían de la región argentina de Neuquén y cuando llegaron a nuestro país, cambiaron sus hábitos nómades por el sedentarismo. En el siglo XVI, ellos conformaron el conglomerado poblacional más grande de Chile, con más de 1 millón de habitantes. Es uno de los pueblos originarios más numerosos que sobreviven en la actualidad, con una población cercana al medio millón de individuos. Conservan aún su lengua y el mapudungún e a gran parte de sua cultura. Ou seja, eles
proveniam da região argentina de Neuquén. Quando chegaram ao país, quando chegaram ao Chile, mudaram os hábitos nômades pelo sedentarismo, ou seja, eles eram nômades, viviam mudando de lugar para lugar. Quando chegaram no Chile, eles resolveram ficar sedentários, fixar moradia naquele lugar. No século XVI, eles estavam formando um conglomerado já populacional, tão grande que já estavam crescendo muito, mais de 1 milhão de habitantes. E é um povo ainda sobrevivente na atualidade, ainda existe lá essa etnia indígena ainda presente lá no Chile. E eles ainda conservam sua língua, que é chamada de Mapudungun, e grande parte da cultura. Aí aqui, ó. En el pueblo indígena, que por sobre todos los de América, resistió la dominación hispánica. El motor que impulsó dicha resistencia fue el concepto de tierra, mapu, colectiva o tribal, la autonomía de los clanes y la unidad tribal y social en torno a la defensa de su territorio y su cultura. Ou seja, é um povo indígena que, sobre todos da América, soube resistir à dominação total espanhola. Ainda conseguiu viver lá, ainda conseguiu subsistir com sua língua, sua cultura, como vimos ali. Aí, a família Mapuche é o núcleo fundamental de sua organização social. Antes de la conquista espanhola, los pueblos del centro-sur viviam bajo um tipo de matriarcado. Ou seja, antes da conquista espanhola, os povos do centro-sul viviam sobre um tipo de matriarcado. Ou seja, as mulheres tomavam conta. Los hijos levavam a filiação e el totem de la madre. Ou seja, o marido devia ir a viver com a família da esposa. Ou seja, não era o marido que saía não era a esposa que saía da sua casa para viver com o marido, não. Ele saía da casa dele para viver com a família da esposa. E os filhos levavam o nome da família da esposa. Hoje, no patriarcado é o contrário. Né? A família leva a família, né? Os filhos ganham o sobrenome do pai, recebem o sobrenome do pai, que passa a nomear aquela família. Nesse caso era o contrário, é o nome da mãe. Aí aqui, por exemplo, se o nome a mãe é Silva, o pai é Souza, aí os filhos, no matriarcado, aquela família seria conhecida como família Silva, porque é o sobrenome da mãe. Já no patriarcado é o contrário. Né? Eles são conhecidos como sobrenome de Souza, família Souza, porque é o nome do pai, o mais forte, certo? No patriarcado. Aí aqui. Sin embargo, el momento de la conquista española, los hombres eran los jefes de la familia. Embora, no momento da conquista espanhola, os homens eram os chefes da família. Nesse caso, eles já estavam mudando esse conceito aí de matriarcado para os homens serem considerados chefes da família, certo? Bora ver aqui, ó. Aunque los hijos seguiam levando o apelido de la madre, ainda que os filhos, o sobrenome mais importante fosse ainda o da mãe. Aí tem aqui falando um pouco da alimentação de los mapuches. Los mapuches viviam fundamentalmente do cultivo de maíz. Maíz é milho, certo? E de la papa. Papa é batata. De los frutos silvestres, de la carne de guanaco y de la pesca. Caçavam animais mediante boleadoras, que é baleadeira, e las flechas, né, de arco e flecha. E los pájaros por meio de trampas, né, de armadilhas para prender os pássaros aí.
Eles viviam disso, né? De cultivo de milho, de batata, de outros frutos, carne, pesca, de caçar animais e pássaros. Bom, aqui tem falando aqui também. Pescavam com anzuelos, pescavam com anzóis y de hueso y para ellos se internavam em los ríos ou em los lagos em pequenas canoas. Ou seja, eles também pescavam através de anzóis de madeira, nos canoas, nos rios aí. Com el maíz e las frutas preparavam bebidas alcoólicas, sejam bebidas de maíz e de fruta, de milho e frutas. Los alimentos intermedios sancochados en ollas o fuentes de greda llena de agua. El fuego lo producían por la frotación de los palos, lo que originava chispas que incendiam um manojo de ervas secas. Ou seja, os alimentos eram cozinhados com água, né, fervendo, como é hoje, e eles faziam fogo com pedaços de pau, de madeira, e saíam faíscas, chispas. Chispa é faísca, tá vendo? Dá para trabalhar bem muitos vocabulários aí, né, de alimentos e tudo. Chispas é faíscas. E isso incendiam ervas secas e faziam fogueira lá para eles. O fogo para eles cozinharem. Aí também recolectavam frutos, caçavam animais, como já falou lá em cima. Por isso, sua alimentação foi variada. Incluía pinhões, que é bem comum, que eles gostam da cultura espanhola aí, né? Nessa cultura desses países, pinhões, que é como se fosse... Parece da família do amendoim, da castanha, bem parecido. Eu comi lá tanto no Chile quanto na Espanha. Também na Espanha também tem, que é esses pinhões. Inclusive, na Espanha tem uma curiosidade que quando a gente vai passando na rua, aí eles vão oferecendo esses pinhões e outro lá, que agora me foge a memória, que é um menor bem pequenininho, como um granuladozinho, que lembra um pouco amendoim, castanha, lembra um pouco essas coisas. Aí eles oferecem um pouco para você, na rua mesmo. Olha, queres provar? Aí eles botam um pouco na sua mão, você prova, se quiser comprar, entra na lojinha lá e compra. Na cidade onde eu fui na Espanha, eles faziam isso. Aí tem aqui aves pequenas, pescados e diferentes frutas silvestres. Com flechas e trampas caçavam guanacos e huemules, aunque não eram grandes consumidores de carnes. Obteniam maíz, papas, alho, calabazas e alguns cereais como a teca e el magu. Teca e magu é um cereal típico do lado do Chile. Não é uma tradução muito para o nosso português, não. Aí fala um pouco da culinária, da cocina. Segundo as crônicas de seus escritos coloniais, a dieta de los mapuches se basava principalmente em vegetais, frutos e ervas. Fala um pouco da gastronomia. Vocês agora, vão estar terminando a aula, vocês vão terminar de ler esse texto, que eu comecei a explicar aqui, responder essas questões, certo? E tirar foto, mandar para mim, que vai na nota qualitativa de vocês, certo? Só o número 1 e o número 2. O 3 não precisa agora não, porque é um trabalhinho, mas vocês não vão fazer agora, certo? Seria fazer uma apresentação, vídeo, alguma coisa do tipo sobre esses povos indígenas, tá? Aí vocês não vão fazer ele agora. Até porque lá no SAI tem trilha aberta até a sexta-feira. Provavelmente eu talvez abra mais uma hoje, certo? Mas essa que eu vou abrir agora eu vou dar um tempo maior, certo? Mas já tem duas abertas lá, acho que 2 ou 3, se eu não me engano, tem 2 abertas lá para vocês até sexta-feira. Ou seja, tem uma semana para 5 dias para fazer, certo? Até sexta-feira, às 11h59,
Tá lá a trilha aberta. Não deixa de fazer porque é para nota de trabalho. Porque teremos 3 notas. Uma que é a qualitativa, que vai ser o somatório de participação, da presença. Não esqueçam de colocar aqui aquela presença, a frasezinha que nós estamos colocando agora, que é estou aqui. Não esqueçam de colocar essa frase. Também vai ter a questão de trabalhos, como eu passei aquele trabalho do Classroom. Tem essas atividades de casa que eu estou pedindo para tirar foto, mandar para mim. Algumas pessoas estão mandando aí, certo? Tudo isso vai servir para nota qualitativa e tem o simulado, é a primeira nota qualitativa, tem o simulado e a nota de trabalhos que vão ser as trilhas, tá certo? A trilha já tem aberta lá até o dia 3 de julho, deu um tempo para vocês, tá desde a quinta-feira lá aberta. Eu avisei no grupo, né? Avisei no nosso grupo, né? Já faz algumas pessoas já fizeram, tem gente que começou a fazer, mas quem não fez ainda, não deixa de fazer até a sexta-feira, tá certo? Bom, então, terminamos por aqui. Deixo um beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Hasta la próxima.